Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, aqueles que estão nos escutando através de som. Convidaria vocês para lermos as Escrituras. Gostaria de começar com São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Já foi lido aqui, mas é bom ler de novo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós estamos aqui nesta noite chamando vocês, fazendo este papel, pregando esta palavra, para que você não se perca, para que você não venha ser condenado. A palavra vem ao profeta. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Cada vez que Deus tem falado sua palavra, o fez através de um profeta. Sempre foi assim. Esta é uma verdade comprovada por toda a Escritura, por toda a Bíblia. Meus irmãos que estão ouvindo, o nosso Deus é imutável, Ele não muda. O que Ele começou no princípio, isso sempre será até o fim. Amém, amém. Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele fala: porque eu, o Senhor, não mudo. E Ele não muda mesmo. A primeira maneira de Deus fazer qualquer coisa, esta sempre será a maneira dele fazer. Sempre será a maneira dele trabalhar. Porque Deus, sendo onisciente, Ele não podia fazer uma coisa e depois aperfeiçoá-la lá na frente. Isso mostraria que Deus não seria onisciente. Nós é que às vezes tentamos fazer através da educação, através da religião, através de igrejas bonitas, através dos sistemas denominacionais, através da ética, tudo mais, mas vemos que tudo isso falha, porque Deus já tem um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo, e Ele não pode mudar o que Ele começou. Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele foi no passado, Ele é hoje e é eternamente. Enoque foi um profeta do tempo antediluviano. Deus lhe falou sua palavra e ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor quando ainda faltava vários séculos para a primeira vinda se realizar. Logo 3 gerações, depois de Enoque, Deus levantou Noé, e a ele falou da situação espiritual do mundo, que é parecido com o que nós estamos vivendo hoje. A corrupção da carne. Deus deu-lhe uma mensagem que seria de construir a arca para a salvação daqueles que quisessem se salvar do iminente juízo que Deus estava por trazer sobre a terra. Quando chegou o tempo de Deus libertar Israel do jugo egípcio, Ele levantou Moisés. Ele falou o seu plano e pôs em Moisés a palavra para aquela época. Amém. Assim Moisés chegou a ser a boca de Deus para aqueles dias. Então, para cada era, para cada tempo, Deus tem trazido um profeta para revelar a sua palavra, para trazer a sua palavra para aquele povo. A mensagem de Noé não serviria para nós hoje. Assim como a mensagem de Moisés também não serviria para nós hoje. Para cada época, para cada tempo, Deus tem um profeta estabelecido para aquele momento. Amém. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra que o Senhor havia prometido, Deus enviou profetas, vários, para corrigir o povo. Entre eles esteve o grande profeta Samuel, sendo o último dos juízes.
e quem ungiu o primeiro rei de Israel. E assim muitos outros nós podemos citar: Elias, Jeremias, Amós, Daniel. Estes homens, como profeta, tiveram a palavra de Deus para as suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor a mensagem para o seu dia. E esta é a maneira que Deus estabeleceu desde o princípio. Em Êxodo capítulo 20, versículo 18 até o 19, está escrito assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E Deus achou que isso era bom. Por isso Deus estabeleceu os profetas para falar com o povo, e não Deus falar diretamente com o povo. Isso é o que tem acontecido sempre. Cada profeta de Deus trouxe a palavra revelada para o momento em que havia de ser manifesta. Cada um deles trouxe a porção para a sua época, até que apareceu João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, a quem introduziu a Cristo, a plenitude da palavra. Amém. Cristo era a plenitude é a plenitude da palavra. Os profetas anteriores tiveram porções da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Aleluia. Cristo foi o profeta por excelência, com todas as revelações de Deus. A dispensação para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus, sendo João Batista, de quem Jesus diz: E o identificou como profeta que estava anunciado em Malaquias. São Lucas capítulo 7, versículo 27 ao 28, está escrito assim: Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante de tua face, o que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Foi João que introduziu o Messias a Israel, mas no entanto os seus líderes não o aceitaram, não deram crédito. Antes o deixaram e fizeram com ele o que quiseram. Cortaram a sua cabeça, né? Porém, estava anunciado nas Escrituras que João viria primeiro, preparando o caminho do Senhor. Mas o mundo religioso daquele dia, mesmo tendo as Escrituras nas mãos, não o receberam, porque não era revelado para eles. João Batista não saiu do meio dos fariseus, nem dos saduceus e nem de nenhuma organização religiosa daqueles dias. Porque Deus nunca levantou um profeta de uma organização religiosa ou de uma denominação. Ele sempre chamou homens separados das organizações humanas, porque um homem ligado a uma organização é impossível que ele seja um profeta de Deus. Porque um homem ligado a uma organização, o seu contato com a denominação o faria negar a verdade da palavra, pois teria que concordar com os ensinamentos de sua denominação, mesmo que a palavra de Deus o ensine ao contrário. Ele estaria submetido àquilo. Por isso, meus irmãos, Deus não tem compromisso com nenhuma igreja. Deus tem compromisso com a sua palavra, que nem o pastor Leo acabou de falar agora aqui. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele não tem compromisso com nenhuma igreja, nem com a minha igreja que estou falando aqui. Ele não tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém. Deus, quando virá para buscar o seu povo, Ele não vai julgar pela uma igreja, a igreja tal, a igreja ciclana, seja qual for ela, por mais melhor que ela seja ou mais bonita que ela seja. Deus vai julgar pela sua palavra, por aquilo que Ele pregou, por aquilo que Ele deixou escrito. Jeremias capítulo 1, versículo 2: Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então é por isso que Ele, é pela sua palavra que Ele tem compromisso.
Por isso, nesta era que estamos vivendo, não seria diferente. Deus teria que enviar um profeta para esta era. Deus nunca envia um profeta quando tudo está bem. Ele envia o seu profeta quando o povo está fora da sua palavra. Sempre foi assim. Lá no princípio, quando Deus enviou Noé, é porque o mundo estava em corrupção. E sempre tem sido assim no decorrer dos séculos, das eras. Deus enviou os seus profetas para tirar o povo fora das organizações. Porém, os religiosos não podem aceitar tal exortação, porque esta atinge fortemente os seus costumes e suas crenças, nos quais eles estão estabelecidos. Então, por isso que eles não aceitam o profeta desta era. E vemos que a multiplicação da maldade em todas as fases da vida humana nesses dias. Verdade. O mesmo pode-se dizer quanto à ciência, a qual tem se multiplicado grandissimamente. A frieza nas igrejas não se pode negar. As igrejas tão frias e formais, você só pode negar se você não for uma pessoa insensata, porque todo mundo vê como estão a religião hoje em dia. As igrejas estão mundanas e convertidas praticamente em clubes religiosos, não em pregar a palavra de Deus. Os chamados cristãos se conformam com os costumes do mundo em todos os aspectos de suas religiões. E muitas religiões hoje estão convertidas em negócios lucrativos. É isso que elas são. Esta é a apostasia dos últimos tempos. Sem dúvida que esta condição do mundo e da igreja é um prognóstico das proximidades do juízo de Deus, da grande tribulação. Porém, o sinal mais importante do tempo do fim é a presença do profeta que Deus prometeu enviar antes do juízo, o qual restaurará todas as verdades de Deus que os homens têm pervertido no decorrer das eras. E para esta última era, Deus tem enviado o profeta prometido em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Em São Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esta restauração, tão ignorada por este mundo religioso, enriquecido por suas conquistas materiais, é o sinal em que podemos concluir o tempo em que estamos vivendo. É a proximidade da vinda do Senhor, pois as Escrituras os dizem. O qual, em Atos capítulo 3, versículo 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou Deus pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Então, Deus não podia tirar o seu povo daqui antes de enviar um profeta para restaurar todas as coisas que ficaram para trás. Portanto, nessa era, Deus tem enviado um profeta com uma mensagem abundante de vindicação divina. Mesmo assim, a grande maioria do mundo religioso não o recebeu. Porém, a semente predestinada o recebeu e está se nutrindo com esta mensagem. Aleluia. Amém? Você crê assim? O dia que há de vir ardendo como fogo, do qual os que fazem maldade serão como a estopa e o juízo da grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor está perto. Deus anunciou que antes desse terrível dia enviaria o profeta Elias, o qual prepararia o povo que há de ser livre deste iminente juízo. E aqui está a sua noiva eleita, parte dela aqui que crê nesta mensagem, que crê nesta mensagem revelada. Elias desta era restaurará todas as coisas antes da vinda do Senhor. Isto é em perfeita harmonia com o que
Pedro disse sob a inspiração do Espírito Santo, em Atos capítulo 3, versículo 20 e 21, qual que eu acabei de ler, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou pela boca de todos os santos profetas. Em outras palavras, o Senhor Jesus não virá sem que antes venha o tempo da restauração de todas as coisas. Porém, quem trará esta restauração? O próprio Senhor respondeu esta pergunta em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 17, versículo 11. Elias virá primeiro e restaurará. Antes da vinda de Cristo para o arrebatamento de seu povo, tinha que vir um mensageiro com o espírito de Elias, com o espírito e virtude de Elias, para preparar o povo, tirando-o de todos os horrores denominacionais e separando de todos os costumes e tradições contrárias à palavra de Deus. Esta é a conversão dos filhos à fé dos pais. Em João Batista foi a conversão dos pais aos filhos. E aqui é a conversão dos filhos à fé dos pais, o que significa deixar todos os costumes e tradições que têm sido acrescentados à fé e à prática dos apóstolos. O mensageiro desta era tinha que ser um profeta. Ele tinha que exercer um ministério profético, baseado somente na palavra de Deus. Este profeta do fim é o anjo da sétima era da igreja, a última era, que é a era de Laodiceia. A sua mensagem é a revelação que faz manifesto os segredos de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Amém. Esta é uma profecia cumprida, pois o ministério de Deus tem sido consumado através do ministério do irmão William Marion Branham. Amém. Ainda que muitos o ignorem, quer ouça, quer deixem de ouvir, mas ele é o profeta vindicado de Deus para esta era. Amém. Com isto, preparando o povo de Deus, cumprindo assim a parte mais importante de seu ministério, que é trazer os predestinados de volta à palavra original. Isto é o que tem sucedido nesta era. E assim, pelo profeta desta era, os filhos têm se convertido à fé dos pais, os apóstolos. A palavra de Deus tem sido restaurada em sua pureza original. Tem sido trazido à luz a falsidade das crenças religiosas e a verdadeira condição das igrejas chamadas cristãs. Amém. Verdade. O irmão Branham desafiou a muitos líderes no seu dia, em diferentes ocasiões, para mostrar ao povo o supérfluo de suas religiões. Em cada ocasião, o poder de Deus baixou e se manifestou diante deles, a milhares de pessoas. Ainda que muitos não tenham sabido nem conhecido estes fatos, isto não anula a sua verdade, pois há muitos que ignoram os milagres da Bíblia e seu conteúdo, mas isso não anula a verdade de Deus. Eles creiam ou não creiam, isso não importa. Deus enviou um profeta para esta era e ele tem revelado tudo que estava oculto no decorrer das eras, ele tem revelado. Amém. Ele tem mostrado para nós o que é o batismo correto, o verdadeiro batismo, que é em Atos capítulo 2, versículo 38. Você pode procurar em toda a sua Bíblia, você não achará nenhum batismo realizado nas Escrituras, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ali uma ordem, Jesus dando uma ordem: ide por todo mundo, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome, não nos títulos, mas batizando no nome. Isso foi revelado para nós através deste profeta. Ele tem nos mostrado para nós através das Escrituras que a Santa Ceia tem que ser com pão asmo e vinho.
e não com suco de uva e pão de padaria. Ele tem mostrado também para nós, através das Escrituras, em São João capítulo 13, que os discípulos, apóstolos, eles lavavam os pés uns dos outros, mostrando ali humildade, símbolo de humildade. O que as igrejas hoje em dia não têm essa humildade de reconhecer as Escrituras sagradas. Entre outras coisas, essas são as principais ordenanças que o Senhor Jesus deixou, que é a Santa Ceia, o batismo e o lava-pés. Você também deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Arrependa de seus pecados e procure ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque nenhum outro batismo você receberá perdão dos pecados. Esse é o único e verdadeiro batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.